Bem-vindos ao canal da Loja Rosa Cruz Curitiba para mais uma palestra Rosa Cruz. Hoje contamos com a presença do frate Luiz Carlos, nosso grande conselheiro da região PR1, a Sora Denise Jorge, a nossa mestre auxiliar, o frate Henrique Ribeiro, presidente da Junta Depositária. Eu sou Paulo Pinheiro, mestre da loja, e hoje contamos com a presença da Sora Maria Eugênia, que vai falar sobre a mente humana, a mente universal. Sora, está com você. Vou ler o texto de autorização. Como já é de conhecimento dos estudantes Rosacruzes, devo ressaltar a todos que os ensinamentos oficiais da Ordem Rosacruz estão contidos nas monografias dos graus de estudo, recebidas em casa e nos textos ritualísticos e iniciáticos das cerimônias desenvolvidas em nossos organismos afiliados. Portanto, embora a palestra que se seguirá possa estar fundamentada nesses ensinamentos ou outra bibliografia Rosacruz, trata-se de um trabalho de expressão de opinião pessoal e não representa a posição oficial da MORC, cujo conteúdo está sendo exposto para reflexão. É altamente recomendável que cada participante revise, então, seus estudos Rosacruzes relacionados com o tema, de modo a que possa formar sua própria convicção interior. Então, vamos dar início à nossa palestra intitulada Nossa Mente e a Mente Universal. Nós iremos falar sobre a definição da mente, a mente consciente e subconsciente. Vamos falar um pouquinho sobre fisiologia, sensações e percepções, a mente humana, etimologia, mundo das ideias, a mente universal e a mente humana, a conexão com a mente universal. Então, por mente, podemos entender a faculdade de pensar, a cognição, a compreensão de assuntos. Uma parte imaterial de um indivíduo em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, o pensamento, o intelecto. E a parte de uma pessoa em que estão as lembranças de experiências de vida e a memória, né? Em alguns dicionários ainda, na definição, se encontra a palavra espírito. E ela é bem perspicaz. Para entendermos, então, melhor todo esse contexto, temos que lembrar que nós somos seres duais. E temos uma parte material que completa essa parte abstrata nossa, que é a mente, que é justamente o sistema nervoso. Então, ele está dividido em duas partes principais, que seria o sistema nervoso central, constituído, então, do encéfalo e da medula, e do sistema nervoso periférico, que é um conjunto de nervos axônios, né, que estão em todo o nosso organismo, incluindo as organelas, que são constituídas, então, de neurônios e neurotransmissores, como nós vemos aqui nesta figura, né, e por impulsos elétricos. Então, são várias informações que recebemos ao longo do nosso dia a dia, né, e que são processadas por todo esse sistema, né. Dessa maneira, nós temos, através não só dos 5 sentidos, né, mas temos as sensações e as percepções do que se passa, né, ao nosso exterior. Então, nós sentimos sede, né, nós sentimos frio, nós sentimos calor, nós sentimos o calor da chama, né, e por uma questão de evolução, né, a humanidade aprendeu a ver entre as formas e as cores quais eram os produtos que podíamos consumir, como uma maçã, e aqueles que são venenosos, então, que entrou no conhecimento, né, de todo um grupo, o que se podia comer e não, por uma questão de sobrevivência. Também nós conseguimos perceber o estado em que se encontra a pessoa que está ao nosso lado,
né? Se ela está triste, alegre, como é que eu posso me aproximar? Como é que eu posso auxiliar? Então, constantemente, nós somos, né, como Rosa Cruzes, sugeres à nossa ordem que estejamos alertos às nossas sensações e às nossas percepções. E também a refinar, né, a sensibilidade que nós temos nas mais sutis manifestações da vida e as mais sutis manifestações, né, que os outros corpos, mesmo os inanimados, podem nos transmitir através de uma sensação de tristeza de uma outra pessoa que deixou ali gravado, né? Então, a nossa ordem, desde um princípio, nos avisa, né, de como podemos proceder a estas percepções e sensações. O que diferencia, então, a mente humana, né, da mente de outras criações, de outros organismos, é principalmente a capacidade que nós temos de trabalharmos com conceitos abstratos, né? Então, nós entendemos a fé, nós entendemos a esperança, nós entendemos o senso de justiça, que é representado pela deusa Têmis, o senso de fraternidade, e entendemos também que há um ser superior. Muitos de nós entendem que é um ser superior, que muitos chamam de Deus, em comparação com outros animais, né, que eles têm uma capacidade interessante de concatenar ideias, de usar ferramentas, inclusive, né, como, por exemplo, um chimpanzé. Ele quer atingir as formigas que estão dentro, né, de um formigueiro, ele usa um graveto para poder pegar o máximo possível, né? Mas ele não tem a capacidade, por exemplo, do senso de justiça, do senso de Deus, de um ser superior, né? Consequentemente, né, a mente, então, é um estado de consciência ou subconsciência que possibilita, então, a expressão da natureza humana. Então, nós temos a capacidade de desenvolver grandes ideias, de desenvolver raciocínios lógicos concatenados, né, de aprendermos novos assuntos a cada instante, de projetar nossos sonhos e ver como é que nós podemos chegar a fazer esses sonhos, como podemos concretizar esses sonhos, o poder da imaginação que nós temos e que muitas vezes são levados a nível subconsciente em sonhos, né? De uma maneira geral, eu posso colocar, então, que eu tenho, durante um dia, né, 10% do meu trabalho na forma consciente e 90% na forma subconsciente. Então, seja o pensamento, como já falamos, o raciocínio, a elaboração de soluções, elaboração de problemas, né, as memórias a curto prazo, então, o que eu tomei hoje de manhã, onde que eu deixei meus óculos, né, o imaginário, o aprendizado, está tudo na face consciente. E no subconsciente, as funções vitais, tanto pelo sistema nervoso central e periférico, né, que independem das nossas vontades, mas que são influenciadas tanto pelo consciente como pelo subconsciente, e pelas nossas emoções, os padrões de comportamento, a intuição e as crenças, né, que nós aprendemos desde o início da nossa vida. Então, toda essa parte de conhecimento adquirido no consciente, ele fica, então, depois armazenado no subconsciente, né, em memórias de longo prazo. E são justamente, muitas vezes, estas crenças, estes conhecimentos, os padrões de comportamento, que muitas vezes eles têm que ser, né, quebrados para você conseguir evoluir, porque muitas das crenças que tivemos foram enganadas, foram equivocadas, e dessa maneira nós podemos fazer uma evolução maior, né, ao aprendermos, né, e lermos novas literaturas, né, podermos quebrar os paradigmas. Hoje em dia tem vários cursos que nos ensinam como haver essa quebra, né, de crenças, né? E a Rosa Cruz, ela tem
um carinho muito especial quando nos fala, em cada monografia, que ela nos diz assim, não há necessidade que você acredite, mas abra sua mente para o que nós estamos lhe expondo. Então, ali já abre uma porta de entrada para que no início, né, nós estejamos estudando uma monografia, estudando um assunto, abrirmos a nossa mente para esse novo conceito, que inicialmente entra como um texto cognitivo e depois, se ele é interiorizado, e ocorre toda uma transmutação, uma alquimia interna que nos muda, né? Que muda a nossa forma de pensar, que muda as nossas crenças e que faz com que gradativamente, a cada exercício, a cada monografia, nós sejamos os seres humanos melhores, né? Então, a partir daí, este gráfico é bem simples, bem explicativo, tanto a mente consciente, tudo que aprendemos, né, tudo que vivenciamos passa para a mente subconsciente, e as duas em conjunto, elas atuam no nosso corpo, né, fazendo com que eu possa ter reações, né, orgânicas que me levam, por exemplo, eu vou sentir medo, a primeira coisa que eu vou ter é o quê? Uma paralisação e a pele fica totalmente, né, as extremidades ficam totalmente geladas porque o sangue foi para os órgãos vitais, né? E os meus olhos ficam arregalados. Ou quando eu estou contente, que eu começo a rir, eu fico mais relaxada, né? E dessa maneira, né, o corpo atua de outra forma. Então, outras características que nós observamos na ordem, que nós aprendemos, inclusive, em um grau só para a saúde, né? E está muito refletido com as vibrações, com as emanações sutis, né? De cantos, de sons vocálicos, né? De boas leituras, para que tanto a mente consciente quanto a mente subconsciente possam progredir, né? E dessa maneira eu posso ter uma longevidade, não só, né, da estrutura da minha mente, do meu poder cognitivo, mas também, né, da estrutura do meu corpo. Então, a etimologia da palavra, né, ela tem origem, né, na raiz proto-indo-europeia, na palavra men, que é pensar, lembrar, e que deram origem, consequentemente, ao sânscrito manas, mente, ao latim mens, mente, pensar, conhecer, entender, medir. Por que medir, né? Porque todas as vezes que a gente vai pensar ou conhecemos alguma coisa, vemos se isso é bom ou não para a nossa evolução. E chegamos ao grego, que ele usa o termo nous, que é mente, razão e pensamento, né? Termo usado por Anaxágoras como princípio cósmico, princípio inteligente, eterno e ilimitado, na qual ele ordenou os elementos materiais que compõem o universo, ou seja, em um processo criativo. Aristóteles, na metafísica, ele considera como o primeiro motor das coisas, e Platão, em A República, a parte racional da alma. Ainda, Platão utilizou este termo nous, né, para definir mais um conceito que seria o mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, segundo, né, Platão, ele concebeu como um plano físico, né, que é um plano das ideias primordiais, um plano perfeito, né, ou seja, um plano infinito, tudo é fixo, todas as ideias preconcebidas já existem naquele plano, né, mesmo as que ainda vão ser geradas, né, pelo plano físico, que é um mundo sensível, né, ou seja, nós temos sensibilidade, nós precisamos das formas, nós precisamos da matéria, na qual esse plano, consequentemente, ele é mutável, por ser imperfeito, ele tem, então, um início e um fim, mesmo aquela matéria não viva, né, e que dá aquela característica de forma, né, na qual a energia é mais condensada. A partir, né, de uma correlação entre os dois planos, eu consigo concatenar ideias,
né, e consigo fazer um processo de criação a nível material. Consequentemente, né, chegamos então ao que nós chamamos das leis herméticas. Então, Hermes Trismegistus, na Tábua de Esmeralda, né, bem colocou como a lei do mentalismo, né, o universo é mental, né, o todo é mente, né? Então, nós vimos que realmente, se temos um plano de ideias, né, significa que tem um ser superior que tenha desenvolvido isso e que, consequentemente, ele dá esse plano, né, que nós podemos encontrar todas as ideias, toda a parte da criação vindo por esse ser. A lei da correspondência, o que está em cima, como este gráfico aqui, o que está embaixo, então sempre eu vou ter uma contrapartida similar, né? E dessa maneira também tem a lei da vibração, né? Nada está parado e, consequentemente, eu vou ter o mesmo momento, né, que eu vou ter uma ideia, se várias pessoas estão na mesma frequência, elas também se beneficiam com essa ideia, né? E também essa parte que tudo vibra, né? Ou seja, estou relacionando tanto o meu corpo, organismo vivo, quanto eu, em conjunto com outro grupo, né? Que a outra pessoa também vai ficar interessada no mesmo plano que eu tenho para aprendizado, para uma cultura, como acontecem nos grupos, né, como acontecem quando vamos para o templo na Roça Cruz, quando vamos para uma palestra em conjunto, né, e todo mundo está interessado e vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência, né. Mas também, entre outras leis, temos a lei da causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu decidir, né, fazer através da minha mente consciente, né, seria o nosso livre-arbítrio, né, ele vai ter consequências, tanto individuais para mim, como muitas vezes consequências coletivas, né. Quantas vezes na história, né, nós não vimos que por causa de uma única pessoa, né, toda uma nação ou todo um povo sofreu, né, ou simplesmente todo um povo se ergueu através de uma única pessoa, né? Da mesma maneira tem o conceito do karma, né? E o karma, por exemplo, uma coisa que eu deixo de fazer hoje, e a Ordem Rosacruz, ela, em todas as monografias, elas nos diz, não deixe para tarde o que podes fazer pela manhã. Vocês se imaginam que um médico, né, quando ele estava na escola de medicina, se ele não levou a sério, né, naquela época, os ensinamentos, tudo que ele tinha que estudar, imagina hoje, nesta atual pandemia que estamos tendo, né, a pessoa que precisa daqueles conhecimentos que ele tinha que ter adquirido e ele não os tem. E o sofrimento que isso causa. Então, muitas vezes, esse sofrimento vem, né, a longo prazo, e muitas vezes você leva também outras pessoas a sofrerem por causa de uma decisão mal tomada. Então, quando estudamos, né, tanto o plano, né, de ideias quanto as leis herméticas, e juntarmos com a nossa mente, nós entendemos que a nossa tomada de decisão, ela também leva a fazer escolhas do que eu vou ler, como é que eu gostaria de passar meu tempo, das novas metodologias que eu posso utilizar para estudar, o que eu posso usufruir nos meus momentos de lazer, porque se eu vou fazer uma coisa grosseira, se eu gosto de ver coisas grosseiras, isso não vai aumentar a minha evolução. Ao contrário, vai deixar ela ali paradinha. Isso vai influenciar realmente mais tarde, né? Como eu faço, então, essa conexão com a mente universal? Em todo e qualquer início, né, de estudo ou preparação, nós, Rosacruzes, sempre iniciamos com um processo de oração, nos
um processo de introspecção, perdão, e meditamos por um tempo. Seja o início e seja o final, né, de cada estudo, de cada ação. Por quê? Porque ao entrarmos, né, num processo meditativo, nós entramos em contato com o nosso eu interior, com o nosso mestre interior, e a partir daí, mesmo na mais sutil, né, nós conseguimos entrar em contato com Deus do nosso coração, com essa mente universal. E ela nos dá aquela paz de espírito, aquele reconhecimento que nós encontramos, que estamos de volta ao lar. Nós nos encontramos em um processo de paz, em que nós temos sensações de medo algum, de uma alegria imensa, né? E nos encontramos numa paz tão profunda e conseguimos comunicar-nos. Mas para isso, né, há necessidade do quê? De tempo, de dedicação, de disciplina, né? Tempo de estudo, repetição de um texto. Aquele texto que eu li na primeira vez, eu entendi de um jeito, às vezes eu não entendi. Quantas e quantas vezes eu não tive que voltar no mesmo grau, porque a percepção que eu tinha, né, de determinado conceito, ele evoluía à medida que eu ia lendo este conceito, né? Então, como eu falei antes, inicia com um processo, né, de cognição, um processo, né, que eu vou utilizar mais a mente para que depois esse conceito ele fique totalmente dentro do meu coração, totalmente entronizado, né? E assim também como repetição de cada experimento, né? É uma questão simplesmente de disciplina. E como vemos aqui na figura, da mesma maneira, né, que nós vimos essa conexão de neurônios, né, o plano universal, o plano, né, das ideias, ele também está completamente carregado de energia, né? Só que são fluidos sutis. Então, para que sejam percebidos, eu tenho que estar com a mente aberta, eu tenho que estar com o coração aberto, eu tenho que estar com a minha vida tranquila. E a minha vida tem que estar justa, na justa medida. Andar cada passo tranquilamente, sabendo que as minhas decisões não vão ferir a outros, que as minhas decisões, elas serão tomadas dentro de um mecanismo em que eu vou sempre consultar antes o meu Deus, do meu coração, a força que me mantém viva, para que depois eu tome uma tomada de decisão, né? Então, como eu dizia na entrada do Templo de Delfos, né, e que acompanha também a primeiro o panfleto, né, de conhecimento da Rosa Cruz. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, sempre lembro dessa imagem, porque cada vez que nós lemos, né, cada vez que nós nos aprofundarmos num processo de leitura, numa discussão, vemos uma palestra, nós vemos como o nosso universo, né, fica cada vez maior, né, nós conseguimos visualizar ou perceber, né, o mais sutil, né, dos conceitos, das ideias, e conseguimos, consequentemente, ter um vislumbre, né, desse plano de ideias. E quando nós nos tornarmos cada vez, né, estudando cada vez mais, de forma mais tranquila, né, progressivamente, então esse plano de ideias se torna cada vez mais viável, mais visível, ou pelo menos mais perceptível. Aqui na nossa ordem fazemos sempre, né, seja meditação individual, quanto muitas vezes entramos num processo da formação de egrégora, seja juntos em um templo, ou quando juntarmos em um determinado horário, né, para fazermos uma meditação guiada, seja pelo YouTube, seja uma meditação feita
né, na área do afilhado, e, consequentemente, formamos uma egrégora e se aumentam as percepções que podemos extrair aí justamente desta mente universal que nos capacita a um processo de telepatia, mesmo que nós não percebamos, a um processo, né, em que eu possa, então, compartilhar cura com outros irmãos, né? E dessa forma eu faço não somente a minha evolução, mas eu faço também auxílio ao outro a este processo de evolução. Então, esse processo, né, de conexão com a mente universal, ela faz com que, mesmo aquele que está do teu lado, que não acredite no que você está acreditando, mas se você começar a mudar, o outro percebe isso. E ele vai querer mudar também, com o tempo. Lembrando sempre que tem sempre a livre-arbítrio do outro também. E uma questão de paciência. O importante é como você está e como você gostaria de estar daqui a alguns anos. Como passar esta pandemia, né? Como sentir-se dentro deste mundo como mais um indivíduo, mas que ao mesmo tempo é um indivíduo que faz parte de um todo. E que o teu irmão, o teu companheiro, a pessoa que está ao teu lado, os teus conhecidos, todos nós fazemos parte de um único todo. Dessa maneira, então, vai acontecer o que todo mundo gostaria da reintegração com o nosso Deus, né, com o nosso Criador. É um processo, então, que vai toda a humanidade, não vai ser individualizado. Um processo de reintegração quando toda a humanidade chegar a um nível, né, de evolução. E por isso que nós trabalhamos, né, para que nossa mente se evolua mais e que possa entrar em contato com a nossa mente universal. Eu agradeço, é o que eu tinha para apresentar. Estamos abertos, então, a perguntas. Das vibrações das emoções negativas. Existe algum processo, existe algum formato, né? Os pensamentos maldosos e as vontades destrutivas. Como a gente faz para se proteger disso? Muitas vezes, por mais que nós estejamos num plano mental bem elevado, mas se não mantermos, né, a constância, seja nos estudos, nas meditações, né, em pensamentos altruístas, nós podemos correr o risco, sim, de nos contaminarmos com o outro. Então, em vez de levarmos a nossa paz, né, a nossa paz profunda, nós acabamos nos misturando com a raiva, com o medo alheio. Então, justamente em momentos, né, que estamos, como agora, né, neste momento de pandemia, é uma luta diária. Mas agora, né, é mais perceptível, porque muitos de nós estão muitas vezes fechados com outras pessoas, né, então os humores muitas vezes se elevam, o temor, né, da falta de dinheiro, né, o medo que temos de enfrentar como é que vai ser o dia de amanhã. Então, se nós não estivermos, né, firmes, fortes, né, no que estamos precisando, né, fazer para aumentar o nosso pensamento, a nossa frequência vibracional, então realmente nós iremos sucumbir. Então é manter essa frequência vibracional sempre em alta. Muito obrigado, Sara. Oi, parabéns, Eugênia. Gostei bastante da sua apresentação também. E como é que a gente pode fazer para trabalhar, muitas vezes, aquela inveja que né, que a gente tem do sucesso de uma outra pessoa? O que você teria para comentar? Quando nós sentimos inveja, a gente pergunta o seguinte, nós estamos questionando, né, a vontade de Deus
vamos colocar assim, sobre a vida de outra pessoa, sobre o merecimento ou não de outra pessoa. Quem somos nós para criticar o que foi concedido, né? Então temos que trabalhar justamente nisso, nos alegrarmos, entendermos, puxa, que bom que foi permitido, que o cósmico permitiu para esta pessoa, né, estar nesta situação, né, ter esse emprego, né, e pensarmos dessa maneira, porque senão estaríamos questionando, né, aquele que está dentro do nosso coração, né, que nós dependemos completamente dele, que nossa escala evolucionária é justamente para ele. Então, como é que eu vou questionar o meu Criador? Como é que eu vou questionar o cósmico, a vontade que ele quer? Então, eu tenho que trabalhar esse processo para justamente me sentir contente, né? E agradecer pelo que eu tenho. Porque senão o que eu tenho também pode ser retirado. Porque o cósmico vai entender. Ah, então quer dizer que o que você tem é pouco. E ele pode retirar. Então, eu trabalharia dessa forma. Ok. Sora Maria Eugênia, olha, parabéns e obrigado pela brilhante palestra. E eu tenho uma pergunta. A Sora comentou aí dos princípios herméticos e também das quebras dos paradigmas subconscientes. Então, eu gostaria de perguntar à Sora, como se transmuta o desagradável em agradável? Como transmutar o desagradável em agradável, né? Da mesma maneira, quando você era criança e a tua mãe pedia para você comer legumes e você não suportava, então ela dava um jeitinho de misturar em outro alimento, fazer uma torta, um bolo, e você acabava consumindo, né? Da mesma maneira, hoje na tua vida adulta, né? Como é que você faz, né? Quando você tem que fazer algo e você sabe que você não se agrada. Primeiro, agradecer pela oportunidade que tem, mesmo agradável e desagradável. Então, por mais feia que seja a situação, por mais triste que seja a situação, nós temos que lembrar que tudo faz parte de um processo evolutivo e nem tudo vai ser um mar de rosas. Então, a partir daí, sempre, né, lembrando, faz parte do processo evolutivo e eu vou passar por esta situação. Eu vou conseguir passar, mas eu vou precisar de forças. E é quando você mais precisa fazer meditação. Quanto mais você precisa estar perto, né, do Deus da tua criação, da tua compreensão. Tá? Nesse sentido, eu realmente até hoje, nos piores dias da minha vida, né, eu simplesmente dedico a Ele. Respirar fundo, fazer respiração profunda, positiva, e esperar. Fazer um som vocálico ajuda bastante, né? Enfrentar a situação com um belo sorriso e continuar estudando. E quanto mais estudamos, mais progredimos. Perfeito, Sora, muito obrigado. Sora Maria Eugênia, parabéns pela sua palestra, muito bem colocada, e quero ter a liberdade de ainda contextualizar um detalhe. Neste mundo entre a mente humana e a mente universal, como que poderíamos contemplar o todo? Assim, nos fundirmos nele, nesse todo. Ok. Tem uma história, né, que os cabalistas contam, que 4 sábios foram tentar ver a Deus. E quando cada sábio foi entrar no mundo, né, no plano divino,
um enlouqueceu, o outro ficou mudo, o outro simplesmente perdeu a crença e o outro entendeu o divino. Então, mesmo os sábios, né, isso significa o quê? Nem todos nós, né, estaremos, por mais sábios que estejamos, não é um processo cognitivo, mas é um processo evolucionário. Então, ensina, né, a nossa ordem que a cada processo evolutivo, né, sempre ao voltarmos, né, num processo de reencarnação, os nossos ciclos, sempre estamos um pouco além daquela vez, né, que desencarnamos, né, e consequentemente, num processo chegar a tal ponto que vamos chegar toda a humanidade juntas, né, toda a humanidade junta, nesse processo de contemplar o todo. Neste processo agora, em que nós estamos crescendo, nós estamos nesta vida, podemos contemplá-lo sim, mas nós não vamos entendê-lo. Porque a nossa capacidade para entendê-lo, para percebê-lo, está muito além, né, do que seja o todo. Né? Tanto que, por exemplo, perguntamos uma figura, né, de Deus e não existe, né? Como conceber, né, a inteligência superior que nos concebeu, né? Mas podemos sim, né, chegar bem próximo, né, por mais que não estejamos entendendo, mas sentimos através, né, de vibrações, né, da paz profunda, né, das sensações de entendimento, de amor ao próximo, né, e amor ao próximo em todos os sentidos, né, entender que todos nós fazemos parte de um único corpo, né, de um único lugar, e que, consequentemente, eu tenho que dar a mão, mesmo aquele que está me prejudicando, para que ele possa evoluir, e assim juntos, né, podermos, então, aí sim, fundirmos no todo. Eu acredito nisso. Eu que agradeço a todos, eu agradeço pelo convite, né? Fiz uma palestra bem sucinta, tem imagens para outras palestras, né? É a maneira como eu vejo, né? Como eu entendi, como eu interpretei, e agradeço imensamente, né? A cada um, ao mestre Paulo, né? A mestra Denise, ao nosso frater Henrique, e ao nosso mestre conselheiro Luiz Carlos. Agradeço a todos por este convite e a todos paz profunda. Nós é que agradecemos você, Soro Maria Eugênia, e deixamos aí o convite aberto para poder contar com a Soro em outra palestra que você pode nos brindar, né? Eu também quero parabenizar, além de você, o nosso mestre da loja, o Frater Paulo, pela condução deste evento, desta palestra, também os oficiais, o Frater Henrique e a Soro Denise, né? E que vocês estejam sempre na paz profunda. Frater, você deseja fazer uma invocação para finalizar o evento? Podemos fazer, sim. Eu acho que nós devemos tomar uma posição de relaxamento. Vamos nos introspectar. Vamos agradecer ao Deus do nosso coração pelo privilégio e a oportunidade que nos concedeu em estarmos aqui reunidos nesta palestra muito bem colocada pela Sor Maria Eugênia, e que todos aqueles que estão compartilhando que possam estar na graça desta mente humana e da mente universal. Que assim seja. Assim seja. Passo a palavra agora ao Frater Paulo para os devidos encerramentos. Frater, Soro Maria Eugênia, muito obrigado. Certamente
teremos espaço para a Soro demonstrar esses trabalhos tão primorosos e tão bem feitos. Feitos Gratidão. com o coração e com a mente. E muito bom trabalho. Soro Denise sempre nos dando apoio na organização do evento. Frater Henrique também, seu apoio com tecnologia e com resolução dos problemas. E nosso grande frater Luiz Carlos, nosso guia, nosso mentor, que está nos ajudando toda a PR1 na condução de todos os seus trabalhos. Então, todos agradecidos, paz profunda para todos, nos vemos nas próximas palestras. Assim Paz seja. Profunda. Assim seja. Paz profunda. Profunda.